Como dizíamos, essa má gestão das contas a pagar e a receber podem se traduzir em drásticos problemas à organização. Pode ser que o grande problema nem seja as suas saídas maiores do que as suas entradas. Pode ser que você tenha grandes entradas na sua empresa e comparativamente às suas saídas elas são muito superiores, mas a má gestão do fluxo de pagamentos podem também comprometer a saúde financeira da sua organização. Como assim? Pode ser que as suas entradas se dão, por exemplo, as maiores entradas da sua organização se dão entre os dia 10, dia 15 e dia 20. E você possui as suas maiores contas a pagar no dia 1º, dia 5, dia 6, dia 7. E aí você está sempre pagando juros. Juros sobre juros, que podem se traduzir em vários problemas à saúde financeira da organização. Então essa má gestão das contas a pagar, elas podem vir a ser ou vir a causar vários problemas organizacionais no seu fluxo de caixa. Uma outra questão é a falta de capital de giro. Isso mesmo, muitas empresas não fazem, ou muitos empresários não fazem o cálculo do capital de giro, sabe? Eu oriento você a procurar o seu contador, ele sabe te orientar muito bem quanto a isso. Como se dá o cálculo do capital de giro? E como eu preciso saber se o meu saldo da tesouraria é positivo ou negativo? Essa é a maior finalidade de saber fazer o cálculo do capital de giro. Tá? Saber se o saldo da sua tesouraria é positivo ou negativo. Tá bom? Então, você vai lá, calcula o seu capital de giro, o ativo circulante menos o passivo circulante, você vai lá e calcula a sua necessidade de capital de giro, e depois que você faz esses dois cálculos em separados, você pega o capital de giro menos a sua necessidade de capital de giro, vai ser igual a... Se essa conta der positiva, você tem saldo positivo na tesouraria. Se essa conta der negativa, você tem saldo negativo na tesouraria. Então, atente-se para o capital de giro. O que é capital de giro? O próprio nome já diz. É um capital que está ali para girar, para cobrir os seus vencimentos. E se você não tem esse dinheiro para fazer isso, você vai ter que recorrer a capital de terceiros. E aí nós temos um outro problema que pode vir a ser um drástico problema, uma doença mesmo da sua organização, que é a frequência com que você lança mão de capital de terceiros. Obviamente que falar de não pegar empréstimos para o empresário brasileiro no Brasil, que é tão onerado com impostos hoje, é praticamente impossível. Entretanto, existe um vício desses empréstimos por parte de vários empresários. Eu tenho testificado isso em várias organizações pelas quais já prestei consultoria, pelas quais presto mentoria. Então tem alguns problemas muito pontuais enquanto pessoas que estão viciadas em empréstimos empresariais. Por quê? Nós temos taxas que são taxas verdadeiramente atrativas. Mas uma pergunta a se fazer: a minha empresa de fato está precisando deste empréstimo? Segunda pergunta: se está, em quanto tempo eu vou pagar? Quanto isto vai impactar os meus vencimentos mensais, os meus vencimentos quinzenais, os meus vencimentos semanais e diários? Qual o impacto que isso vai ter? Tá, e se eu tiver um outro problema lá na frente, eu vou poder ter condições de pagar um outro empréstimo se eu necessitar? Né? Então, muitas vezes, eu conheço empresários que tinham mania de pegar empréstimo para pagar folha salarial. Mas não é porque não tinha condições de pagar os seus colaboradores. Não. A empresa entrava bastante dinheiro. O grande problema era a má gestão do fluxo de caixa. Ou seja,
como eu tenho que fazer outros pagamentos de outras coisas, de insumos, como eu tenho que pagar impostos, como eu tenho que pagar novos investimentos. Então, eu utilizo esse dinheiro durante o mês, não faço previsão de pagamento da folha de colaboradores. Por quê? Porque eu tenho empréstimos a juros atrativos, eu posso pegar um montante interessante para pagar a folha e ainda fazer um outro investimento. Às vezes, em algum momento específico, pode ser que isto seja uma decisão palpável, uma decisão que possa trazer benefícios imediatos e benefícios futuros. Mas o grande problema é o vício e o momento com que isso é feito. Então, o uso excessivo desse capital de terceiros pode trazer um grande problema à minha organização e pode sim constituir-se essa em uma grande doença da minha empresa. E se esse for o problema, o que você vai precisar fazer? Bom, você já diagnosticou, você já viu que você tem essa compulsividade por lançar mão de empréstimos à sua empresa e trabalhar sempre com empréstimos mensalmente. Muitas vezes até aquele gerente que é parceiro, que já te concedeu créditos e mais créditos para outros projetos, né? Então ele liga para você, olha, eu estou com uma taxa bem baixa de juros aqui, eu estou precisando bater metas, né? E aí ele te empurra um empréstimo, aí você pega. Aí daqui a pouco ele chega daqui 15 dias, olha, agora surgiu uma linha de crédito aqui especial, aí você pega. Por quê? Porque você já tem uma compulsividade, mesmo tendo grana em seu caixa. Obviamente que em muitos momentos a gente sabe que tem que lançar mão de um ganha-ganha, né, de uma troca de favores, para que a sua empresa seja beneficiada, desde que legalmente, em alguns momentos. E se não vai prejudicar a sua organização, quem sabe da sua organização é você, não é o gerente bancário. O que ele pode ver lá é a movimentação bancária, dinheiro caindo na conta, mas ele não sabe. Ele não conhece a sua realidade por completo. Quem conhece é você. Então, se você tem compulsividade por lançar mão de empréstimos para pessoa jurídica, para trabalhar com esse dinheiro a taxas de juros baixa ou mesmo a taxas de juros maiores, aí pior ainda, né? Então preste bastante atenção quanto a isso. Outra questão que você deve prestar bastante atenção é quanto à sua baixa lucratividade. Então, se o diagnóstico da sua doença, enquanto empresa, apontou para baixa lucratividade, alguns problemas podem estar acontecendo. Baixa lucratividade não é a doença. Baixa lucratividade é o resultado da doença, tá? E essa baixa lucratividade veio de outros sintomas. Veio de sintomas pontuais. Um desses sintomas pode ser que você não esteja sabendo calcular direito o preço do seu produto ou o preço do seu serviço, de acordo com os seus custos. Pode ser que os seus custos estejam empatando ou sobrepujando ou superando o valor da sua lucratividade. Ah não, mas se eu cobrar mais caro por esse produto aqui, eu não vendo porque o meu concorrente vende a esse preço. Tá bom, se ele vende a esse preço e não está tendo problemas financeiros, muito possivelmente ele está com um custo mais baixo que você. Ah não, mas eu revendo o mesmo produto que ele. Então vai procurar uma negociação diferente, porque possivelmente ele esteja tendo um prazo maior, um desconto maior, ele esteja comprando juntamente com outros e assim saindo o produto a um valor mais baixo, né? Porque quando você compra em grande quantidade, obviamente que os preços tendem a baixar. E pode ser que você esteja dizendo, não, mas eu sou maior do que ele. Mas e se ele estiver comprando juntamente com 50 clientes do mesmo porte? Obviamente que o produto dele está sendo mais barato que o seu. Então, preste muita atenção quanto aos custos. Os custos do seu negócio, não só o custo de produto, mas o seu custo operacional, né? Os seus custos fixos, os seus custos variáveis devem ser pagos pela lucratividade em detrimento ao seu volume de vendas.
Então, se o problema são os preços, você vai ter que reajustar esses preços. Trabalhar aí tentando enxugar ao máximo os custos, né? Talvez tendo possibilidades de outros fornecedores que viabilizem a matéria-prima com um custo mais baixo para que você possa repassar esse valor mais baixo para o cliente, né? Pode ser também que o seu custo operacional esteja muito alto e você tenha muitos colaboradores para fazer algo que menos colaboradores fariam. E talvez você esteja com uma folha salarial inchada, justamente porque você tem vários funcionários, vários colaboradores e a sua demanda não é capaz de suprir ou de pagar por esta folha. Então perceba bastante os seus custos. Eu tenho percebido muitos pequenos negócios que abrem ali na casa mesmo, vendendo alguma coisa, vendendo uma paleta, né, um picolé diferenciado, vendendo trufas, vendendo salgados, o que quer que seja. Muitas vezes as pessoas começam com empolgação, né? Isso é uma característica interessante de nós brasileiros, né? Que nós somos geralmente empolgados, mas essa empolgação ela deve ser pensada. Ela não pode ser simplesmente pela euforia do momento. Por isso muitas pessoas começam a empreender aí pequenos negócios, animadas, motivadas, colocam dinheiro, colocam energia e da noite para o dia, depois de 2, 3, 4, 5 meses, acabou o negócio. Ah, não estava dando lucro, tá? Por que não estava dando lucro? Você fez cálculos, né? Tem pessoas aí vendendo cento de salgados, de salgadinhos por um valor que se você calcular o tempo, a mão de obra, os insumos, o gás, se você calcular os recipientes, no final de tudo, a energia elétrica que é gasta, no final de tudo, a pessoa está pagando para trabalhar. Ah, mas se eu vender com valor maior, eu não vou conseguir retirar, eu não vou conseguir vender, porque esse é o preço que as pessoas vendem por aí, tá bom? Se você fizer todos os seus cálculos e esses cálculos levarem você a entender que precisa vender mais baixo para vender e aí está vendendo ou pagando para trabalhar, é um problema. E de fato, talvez você tenha que pular para outro segmento. Ou você tenta baixar seus custos ou aumentar a sua qualidade para que tenha uma justificativa quanto ao preço mais alto. Lembra-se, preço-prêmio ou prêmio do preço, né? Quantidade ou valor que o seu cliente está disposto a pagar a mais por aquele produto pelos benefícios que vêm com ele. Isso é preço-prêmio. Ou seja, o cento do salgado ali, R$ 10 mais caro. Porém, a qualidade é muito maior. O salgado é maior, né? Talvez a pessoa aumenta um pouco mais o salgado ali no tamanho e pode cobrar um valor mais considerável e as pessoas estejam dispostas a pagarem por isso. Pode ser que o tamanho do salgado é o mesmo, mas junto ganha-se um refrigerante, um brinde, alguma coisa assim. Ou você trabalha com o cartãozinho fidelidade, né? Quando completar o cartão, o cento é gratuito, ou ganhe isso, ou ganhe aquilo. Então você tem que pensar em diferenciais de forma que a sua lucratividade ela não esteja de fato prejudicada. Se você não fizer contas, se você tiver uma baixa lucratividade, mesmo tendo um grande fluxo de demanda ou bastante clientes, possivelmente o seu problema esteja no preço. Às vezes o seu preço está ideal, a sua margem de lucratividade é uma margem interessante, que daria para o seu negócio sobreviver, mas você não tem uma demanda que possa suprir as suas necessidades. Então, nós vamos ter que fazer algumas campanhas de marketing, talvez a gente trabalhe também na qualidade, para divulgação maior desse produto, uma divulgação pelos marketings orgânicos das redes sociais ou mesmo pelo marketing pago, né? O que eu devo investir para ter uma rentabilidade maior? Talvez fazer mais posts sobre alimentação no seu blog, no seu Facebook.
e em outras redes sociais, talvez gravar vídeos falando dos benefícios disso, daquilo outro, talvez entrevistar uma pessoa que seja uma referência em fazer salgados aí na sua região ou em outras regiões, talvez fazer uma live. Muitas pessoas estão interessadas em ajudar. E muitas vezes um e-mail que você manda para uma pessoa que muitas vezes é referência, ela talvez com prazer te responde. E as pessoas deixam de entrar em contato porque pensam que a vida é muito corrida. Óbvio, quanto maior referência, mais difícil acesso. Mas dizem que entre você e a pessoa mais importante do seu país, há apenas 3 pessoas. Você, o seu conhecido, o conhecido do seu conhecido que conhece o presidente da República, que conhece o ministro. Você tem que procurar os caminhos corretos, né? E muitas vezes essa pessoa referência está a apenas 3 pessoas de você. Ou simplesmente um e-mail trocado entre você mesmo e ela pode resultar em uma parceria interessante, em uma entrevista, algo do tipo que vá trazer mais visualizações para os seus canais, para as suas redes sociais, e assim as pessoas passem a gostar do seu conteúdo, até vê-lo ou vê-la como uma referência naquele assunto. E aí você pode aumentar a sua demanda, aumentar as suas vendas, melhor dizendo, em detrimento a essa demanda que foi causativa. Ou seja, você fez algo e agora essa demanda ela veio de uma forma retributiva àquilo que você fez, àquilo que você chamou a atenção. Então, a baixa lucratividade pode ser erro na formação de preços, erro no estabelecimento dos custos, erro na margem de lucratividade pretendida, erro na retirada, erro no prolabore, e nós temos vários problemas desses financeiros aí a detectar nas empresas, né? Por exemplo, um deles é 98% das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas. E um número muito grande dessas empresas são empresas familiares. E um dos grandes problemas, não saber dividir finanças pessoais, ou seja, finanças da sua casa, da sua família, com finanças empresariais. E aí é onde nós temos os maiores problemas de ordens financeiras da organização. E quando essa doença é detectada, não é fácil de se tirar, não é da noite para o dia. Precisa ter determinação, disciplina para de fato fazer acontecer. E essa disciplina muitas vezes significa diminuir um pouco o padrão de vida, diminuir um pouco os gastos na padaria, na pizzaria, na sorveteria, na açaiteria e por aí vai, um tanto de terias por aí, né? Por quê? Porque a gente tem hábitos de consumo. Nós somos geralmente, na grande maioria, consumistas. Quando não somos, passamos a ser pelos craques em marketing aí que estão nos laçando em todo lugar. Então, preste bastante atenção, muitas vezes é tempo, é momento de você dar uma retraída para que você possa crescer posteriormente. Seja um clínico geral da sua organização. Quanto mais visão você tem do seu negócio, mais você vai conseguir diagnosticar problemas, possíveis doenças. E quando você diagnostica aquele problema, aquela doença, quanto mais cedo isso acontecer, mais chance de você não colocar a sua empresa a perder. Acontece com as doenças, né? Quanto mais cedo diagnosticadas, mais chances de cura elas têm. Na organização também é assim. Quanto mais cedo as doenças organizacionais forem diagnosticadas, mais chances de tratar eu tenho. Né? E talvez você já esteja tão ligado no automático, tão acostumado com os processos diários da sua organização, o dia a dia muitas vezes te consome, talvez você nem esteja conseguindo parar para planejar o seu negócio e você esteja sendo mais como um bombeiro apagando os fogos da sua empresa por aí. E se esse for o problema,
aí talvez você precise de uma mentoria específica, de um trabalho de um especialista em administração, mesmo de um consultor terceirizado, para te ajudar a enxergar ou para te ajudar a diagnosticar os problemas ou as doenças da sua organização. E aí, quando você diagnostica as doenças, os problemas, eles ficam de fato mais fáceis para serem tratados. Então nós tratamos aí de algumas doenças, né? A doença do problema financeiro, que é a doença do capital de giro, a doença do problema da formação de preço, de não saber quais são os seus custos, de não saber a sua margem de lucratividade efetiva. Nós vimos aí que esses problemas financeiros podem estar ligados a finanças pessoais, a finanças domésticas misturadas com finança empresarial. Nós vimos que pode ser pela falta do cálculo do capital de giro ou pela falta do cálculo da necessidade de capital de giro e você não esteja sabendo do seu fluxo de tesouraria, se ele é positivo, se ele é negativo. Uma outra coisa que vimos também é que os seus investimentos eles podem estar sendo maiores do que as suas entradas, do que a sua capacidade financeira. E quando isso acontece, obviamente que você sempre estará no vermelho. Então, cuidado. Ao mínimo diagnóstico de problema financeiro, tente tratar o mais rápido possível. Tente tratar o mais rápido possível para que isso não vire um problema sistêmico, impacte toda a organização e traga vários problemas a ela. Então, essa foi uma das primeiras doenças que nós tratamos aqui no nosso vídeo. Vamos tratar de mais doenças, vamos conhecer um pouco mais de doenças organizacionais e algumas sugestões para solucionar essas doenças, para medicar, para remediar algumas receitas que podem te ajudar a isso. Vamos lá!